Bom dia, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aqui no projeto Matemática na Quarentena. Eu sou o professor Alisson Monsores. Antes da gente começar a aula de hoje, eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal e curtam os nossos vídeos, porque, pessoal, isso ajuda demais o canal a crescer. A gente começou agora há pouco tempo, tá? Temos ainda alguns poucos inscritos, mas estamos crescendo e o compartilhamento aí do nosso canal também ajuda muito o canal a crescer. Então, se você quer aí que as aulas continuem, você quer ajudar o canal, por favor, compartilhe, se inscreva e curta os nossos vídeos. Vamos lá? Hoje é a aula 7 de resolução de exercícios de porcentagem, tá? Então, a gente já viu 5 aulas de teoria, vimos uma aula de resolução de exercícios e agora eu estou fazendo mais uma aula de resolução de exercícios. Escolhi alguns exercícios aqui que a gente vai fazer agora. Bom, o primeiro exercício escolhido é esse aqui, olha. A proprietária de uma loja de produtos importados, devido à instabilidade cambial e à escassez de mercadorias, realizou 4 acréscimos sucessivos de 5%, 6%, 3% e 9%, respectivamente sobre cada produto. Se fosse realizar um único acréscimo aos produtos equivalente a esses 4 acréscimos, qual seria a porcentagem? Então, basicamente, pessoal, isso aqui é uma questão de acréscimos sucessivos, onde foram dados 4 acréscimos, e a questão pergunta se eu fosse dar um único acréscimo, qual seria um único acréscimo que equivaleria a esses 4? Ou seja, que faria o preço chegar no mesmo preço desses 4. Pessoal, é só a gente olhar para os fatores de correção. O que faz a gente analisar o acréscimo são os fatores de correção, tá? Então aqui, ó, lembrando lá da nossa aula de porcentagem, para eu dar um acréscimo de 5%, eu vou ter que multiplicar por um fator de correção 1, que é 100% mais 5%, 105%, ou, em decimal, 1,05. Para dar um acréscimo de 6%, o meu fator de correção vai ser o fator de correção 2, que equivale a 100% mais 6%, que é 106%, se eu quiser em decimal, 1,06. O próximo fator de correção para um acréscimo de 3% vai ser 103%, ou, em decimal, 1,03. E o último fator de correção, vou chamar de fator de correção 4, para um acréscimo de 9% vai ser 109%, ou, em decimal, 1,09. Pessoal, analisar 4 acréscimos sucessivos é só multiplicar esses 4 fatores de correção para a gente ver o fator de correção total, tá? Então, meu fator de correção total, vou escrever assim, ó, é igual a o meu fator de correção 1 vezes o meu fator de correção 2 vezes o meu fator de correção 3 vezes o meu fator de correção 4. Tudo bem? Então, meu fator de correção total vai ser, vou botar em decimal para ficar mais fácil de fazer a conta, 1,05 vezes 1,06 vezes 1,03 vezes 1,09. Como nosso objetivo aqui é treinar a teoria e não conta, né? Então, vou fazer essa continha na calculadora para facilitar, tá? Então, aqui vai ser 1,05 vezes 1,06 vezes 1,03 vezes 1,09. Isso aqui me deu 1,2495 aproximadamente. 1,2495. Ah, pessoal, o que ela quer é saber se fosse um acréscimo único, de quanto seria esse acréscimo. Então, a gente tem que analisar esse fator de correção. Lembra que para eu analisar esse fator de correção, eu vou desmembrar ele, tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar. Esse fator de correção é 1 inteiro mais 0,2495. Esse 1 inteiro aqui equivale ao meu valor inicial, a 100%.
E esse aqui vai ser o meu acréscimo. Então, expressando isso aqui em porcentagem, 0,2495 representa um acréscimo de quanto? 24,95%. Então, se eu fosse dar um acréscimo único, seria de 24,95%. Vamos para a segunda questão. É a questão 18 da lista, tá? Em janeiro, Fernando ganhava um salário de 600. Nos meses de fevereiro, março e abril, seu salário foi aumentado 5%, 8% e 4%, respectivamente. Quantos reais Fernando passou a ganhar em abril? Então ele quer saber, após esses aumentos, quanto que vai valer o salário dele. Bom, como que eu faço isso? É bem tranquilo, né? Eu vou pegar o valor do salário dele, que seria o valor inicial, vou multiplicar pelos fatores de correção 1, 2 e 3, e isso vai me dar o valor final. É bem tranquilinha a questão. Então, isso aqui vai ficar assim, olha. 600 vezes... Já vamos botar aqui o fator de correção para acréscimo de 5%, é quanto? 105%. Em decimal, 1,05. Fator de correção para acréscimo de 8% é 108%. Em decimal, 1,08. E por último, o fator de correção para acréscimo de 4% é 104%. Em decimal, 1,04. Isso vai ser o valor do final, né, do salário do Fernando lá em abril. Então vamos fazer essa conta na calculadora aqui. 600 vezes 1,05 vezes 1,08 vezes 1,04. Deixa eu conferir. Isso mesmo. Então, aqui vai me dar R$ 707,61. Esse é o valor final do salário do Fernando após os 3 acréscimos sucessivos, tá? Trabalhar com fator de correção, pessoal, é sempre mais fácil do que calcular o valor, depois somar, dá muito trabalho, tá? Então, fator de correção salva muito a gente aí. Vamos para a próxima questão. 21. Aumentando a base de um triângulo em 10% e reduzindo a altura relativa a essa base em 10%, o que acontecerá com a área desse triângulo? Bom, vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui só para a gente entender melhor, né? Então, aqui eu tenho um triângulo, tá assim, ó, triângulo. Aqui eu vou chamar de base B, tudo bem? E aqui, vou até trocar a cor, aqui vai ser uma altura, fazendo 90 graus lá com a base, né? Que eu vou chamar de H. Tudo bem, olha o que ele diz. Ele diz que esse triângulo, ele diminuiu a altura e aumentou a base, né? Então, olha só, vai ficar menor de altura, mas vai ficar com uma base maior. Tudo bem. Aqui vai ser a nova altura. Pessoal, então olha só, primeiro eu quero chegar nessa altura. Nessa altura aqui eu vou chamar de H2 e essa base aqui eu vou chamar de B2. Bom, vamos fazer umas continhas aqui para saber quem é o H2 e quem é o B2, né? Do H para o H2 diminuiu a altura. Quanto diminuiu a altura? 10%. Como que eu faço para diminuir uma coisa em 10%? Gente, é só multiplicar por um fator de correção. Que fator de correção que vai ser? O fator de correção vai ser 90%, que é igual a 0,9. É como se eu estivesse dando um desconto, né? Então, diminuir é a mesma coisa que dar um desconto, tá? E da base aqui, eu quero aumentar a base 10%. Então, qual vai ser o meu fator de correção? Se eu estou dando um aumento, é um acréscimo.
Então, aqui vai ser 110%, ou 1,10, né? Tranquilo? Então o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó, que o B2 é igual ao B1 multiplicado por um fator de correção de o quê? B1 não, né? Eu chamei só de B, né? Só de B. B vezes um fator de correção de o quê? De 1,10. E o meu H2 é igual ao meu antigo H vezes um fator de correção de 0,90. Ou 0,9 dá no mesmo, né? Esse zero aí no final não é significativo. Bom, tranquilo. Ele quer saber o que acontece com a área, né? Então vamos calcular essa área para ver. Esse primeiro desenhozinho aqui, esse primeiro triângulo, vou botar aqui de roxo. Esse triângulo aqui tinha uma área, né? Essa áreazinha aqui, vou chamar de área, é igual ao quê? B vezes H sobre 2. Isso é a fórmula da área de qualquer triângulo, né? E essa minha área 2, vou chamar de S2, tá? Ela vai ser o quê? Vai ser B2 vezes o H2 dividido por 2. Só que o B2, eu sei quem é. O B2 é quem? O B2 é B vezes 1,10. E esse aqui, ó, é o B2, né? Tudo isso aqui é o B2. E o meu H2? O meu H2 é o quê? É H vezes 0,90. Tudo isso aqui é quem, pessoal? É o meu H2. E eu vou pegar tudo isso aqui e dividir por 2. Pessoal, eu vou isolar o B e o H e o 2 aqui. Por quê? Porque eu estou vendo que a primeira área aqui tem exatamente BH e o 2. Então, eu já estou percebendo que eu vou poder isolar isso para substituir o S lá, tá? Então, aqui isolando o B, o H e o 2 vai ficar assim, olha, B. Só estou trocando a ordem, tá? Eu vou fazer até aqui embaixo melhor, senão não vai dar espaço. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar B vezes H sobre 2 vezes 1,10 vezes 0,90. Então isso é o quê? Isso é B vezes H sobre 2, pessoal. Isso que está aqui é exatamente isso aqui, ó, que representa o meu S. Então, aqui eu vou dizer que isso é o meu S. Tudo bem? É minha área 1. Então, isso é a minha área 1 vezes o quê? Agora, só vou fazer essa conta. 1,10 vezes 0,9 para ver quanto que dá. 1,10 vezes 0,90. Isso vai me dar 0,99. 0,99. Então, olha no que a gente chegou. O que era isso aqui mesmo, hein? A gente parou de repetir, mas isso aqui é o S2, né? Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho aqui que a minha área 2 é igual à minha área 1 vezes 0,99. Ou seja, eu tinha a minha área 1 e eu multipliquei por 0,99. Multiplicar por 0,99 é a mesma coisa que reduzir 1%. Diminuir 1%. Então, houve o quê? Houve redução de 1% na área. Tá? Então ele pergunta o que aconteceu com a área desse triângulo. A área desse triângulo reduziu 1%. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão número 24. João divide suas economias e as aplica em 2 fundos, fundo A e fundo B.
Tá. No primeiro mês, o fundo A rendeu 50% e o fundo B 30%. No segundo mês, ambos renderam 20%. Tá. Vamos começar a escrever aqui para a gente não se perder. Então, eu vou escrever aqui o fundo A. Fundo A. Tudo bem? Então, o João ele tinha economias, né? Quanto que o João tinha? Eu não sei quanto o João tinha, eu vou dizer que o João tinha C, tá? Então, o capital, no início, eu vou dizer que era C, tá? E aí ele dividiu essa economia dele, ou seja, esse capital que ele tinha, em C1 e C2. Tudo bem? Tá bem. Aí ele fez aplicações. Então, olha lá, no primeiro mês, o fundo A, então vamos dizer que no fundo A ele aplicou o C1, tá? Então, no fundo A ele aplicou o C1. O fundo A rendeu 50%. Então, olha lá, ele tinha, né? Então, aqui no primeiro mês, o que aconteceu no primeiro mês? No primeiro mês, rendeu 50%, ou seja, aumentou 50%. Então, se ele tinha C1, agora quanto que ele tem? Agora ele tem C1 aumentado de 50%. E como que eu aumento 50%? Multiplica o C1 por um fator de correção de 1,5. Tá? Tranquilo. O que aconteceu no segundo mês com o fundo A? No segundo mês, o fundo A rendeu 20%. Tá, qual era... mas cuidado, tá? Rendeu 20% em relação ao quê? Então, olha lá, no segundo mês, ele rendeu 20%, mas ele já tinha rendido 50%. Então, agora o que eu tenho lá rendendo não é mais o C1, é o C1 vezes 1,5, já é o C1 corrigido. Então, no segundo mês aqui, na verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter acréscimo sucessivo, né? Então, vai ser o C1 já corrigido, que é C1 vezes 1,5, corrigido mais uma vez, ou seja, multiplicado por mais um fator de correção agora de 1,2. Por que 1,2? Porque ele aumentou no segundo mês 20%. Tá? Então, isso aqui foi o rendimento total após os 2 meses do fundo A. Tá? Tudo isso aqui foi o rendimento total após os 2 meses aplicados no fundo A. Vamos ver no fundo B, pessoal. Fundo B. Olha lá, no fundo B, no primeiro mês, rendeu quanto no fundo B? No primeiro mês, o fundo B rendeu 30%. Pessoal, no primeiro mês, se ele tinha aplicado C2, como que eu rendo 30%? Você pega o C2 e multiplica por um fator de correção para dar um acréscimo de 30%. Que fator de correção é esse? 1,3. Tudo bem? Aí no segundo mês. No segundo mês, esse valor já corrigido, ou seja, o C2 já com esse acréscimo de 30%, vai render mais 20%. Então, aqui um outro fator de correção de 1,2. Esse aqui foi o meu rendimento total do fundo B após os 2 meses. Tranquilo? Bom, belezinha. O que ele me falou aqui? Ele falou que nos 2 meses, no total, João teve uma rentabilidade, olha aqui no problema, olha, de 63,2%. O que significa dizer isso, pessoal? Significa que a soma dessas duas rentabilidades foi a rentabilidade total dele. E essa soma tem que dar 63,2% de rentabilidade. Ou seja, né? Eu vou escrever aqui. Isso aqui vai dar uma equaçãozinha. Vai ser assim, olha. C1 vezes 1,5 vezes 1,2 mais a rentabilidade do fundo B. Qual é a rentabilidade do fundo B? C2 vezes 1,3 vezes 1,2. Isso tem que ser igual
ao quê? Vou tirar isso aqui daqui só para não atrapalhar a gente, tá? Passar aqui para baixo. Isso vai ter que ser igual ao quê, pessoal? Isso vai ser igual a um rendimento de 1,632. Esse é o fator de correção para um acréscimo de 63,2%, né? Então, acréscimo de 63,2%, qual é o fator de correção? 1,632. Aplicado ao meu capital, que é C. Tá? O meu capital, porque ele falou que é um rendimento total. Se é o total, é aplicado ao capital inicial total, C. Tudo bem? Bom, melhorando isso aqui, tá? Vou fazer umas continhas aqui. 1,5, vou fazer primeiro essa continha aqui, tá? 1,5 vezes 1,2. Isso aqui me deu 1,8. Então aqui me deu 1,8 C1 mais, agora eu vou fazer essa conta aqui, 1,3 vezes 1,2. Me deu 1,56. 1,56 C2. Isso aqui é igual a 1,632 C. Tudo bem, isso é uma equação, ó. Isso aqui é uma equação. Vou até botar um asteriscozinho aqui nela. E eu tenho uma outra equação que eu posso jogar aqui para me ajudar. Que equação que é? A equação que deriva disso aqui, pessoal, ó. Capital é igual a capital 1 mais o capital 2, porque o capital foi dividido em dois capitais, foi desmembrado em dois capitais, não é? Então, o que eu tenho aqui? Que o capital 1 mais o capital 2 é igual ao capital C. Pronto. Bem tranquilinho, né? Isso aqui vai me gerar, não sei se vocês já perceberam, quem já tem um pouquinho mais de malícia percebeu, mas isso aqui vai me gerar um sistema, né? Um sistema de duas equações e duas incógnitas, tudo bem? Ele quer saber quem? Qual é a pergunta dele? A pergunta dele é: que porcentagem de sua economia foi aplicada no fundo B? Ou seja, ele quer o C2 em função do C. Tá? Ele quer o C2 em função do C. Porque o que foi aplicado no fundo B, aqui que a gente botou, é o C2, né? Então ele quer o C2. Se ele quer o C2, olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar eliminar o C1. Tudo bem? Eu vou tentar eliminar o C1. Quem é o C1 aqui na minha primeira equação? É 1,8 C1, tá? Então eu vou pegar nessa segunda equação e eu vou multiplicar toda a minha equação. Vou multiplicar toda a minha equação, os dois lados da minha equação, por menos 1,8. Isso aqui é um macetezinho, né, para quem já estudou aí sistemas, né, para a gente resolver esse sisteminha mais fácil. Então, quando eu fizer toda essa multiplicação por menos 1,8, vai ficar como? Menos 1,8 C1 menos 1,8 C2 é igual a menos 1,8 C. Beleza. Agora eu vou somar, pessoal, essas duas equações aqui, ó. A primeira equação de azul com essa terceira equação aqui de verde. Quando eu fizer essa soma, 1,8 C1 menos 1,8 C1 vai dar zero, e era o que eu queria. Eu queria eliminar aquilo ali. Aí vai ficar 1,56 C2 menos 1,8 C2. Vamos fazer essa conta na calculadora. 1,56 menos 1,8. Isso aqui vai me dar menos 0,24. Então, isso aqui me deu menos 0,24 C2. E do lado de lá vai ficar o quê? 1,632 menos 1,8, tá? Então, vou fazer essa conta aqui. 1,632 menos 1,8. Isso me deu menos 0,168. Menos 0,168. O que, hein? Aqui é o C, né? Aqui é o C.
Bom, tranquilo. Como as duas são negativas, posso multiplicar os dois lados por menos 1, elas vão ficar positivas, né? Então, aqui vou multiplicar os dois lados por menos 1. Elas vão ficar positivas, então elas vão ficar assim, ó. 0,24C é igual a... Perdão, 0,24C2 é igual a 0,168C. Agora eu vou pegar esse 0,24 e dividir, né? Então vai ficar C2 é igual a 0,168C dividido por 0,24. Vamos fazer essa divisão na calculadora. 0,168 dividido por 0,24. Isso está me dando 0,7. 0,7C. Pessoal, agora é só analisar. Presta atenção nisso que a gente acabou de escrever aqui. Vou escrever de outra cor. C2 é igual a 0,7C. Ou seja, o que significa? Que o capital 2, que foi aplicado no fundo B, é igual a 0,7 do capital, ou seja, 70% de C. Tá? Então, quanto eu apliquei no meu fundo B? 70% do meu capital. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Ainda dá tempo. Vamos fazer mais uma. Questão número 25, pessoal. Vamos lá. Vamos começar lendo aqui. Um lojista que comercializa carros usados destina 5% do preço de venda de cada veículo para investir em propaganda. Tá? Então, ó, ele vende um carro... Ele tem um carro, ele vende por quanto? Ele vende por PV. Dessa venda, ele pega e subtrai 5%, menos 5% de PV. 5% dessa venda. O resultado disso aqui é o quê? É 0,95 PV. Isso é o que sobra, né? Quando eu tiro 5%, o que sobra? 0,95, ou seja, 95% de PV. Esse 95% que sobra, vou botar aqui destacado de outra caneta, esse 95% que sobra, ele destina isso aqui para o quê? Vou botar propaganda. Tranquilinho? Isso é para propaganda. Não, perdão. Falei besteira. Propaganda é esse 5% lá de cima, tá? Isso aqui é para propaganda. Falei besteira aqui. Isso aqui é para propaganda. Aí o que sobra, o 95% que sobra, que é esse aqui de baixo, olha o que ele faz. Do valor restante, após a redução de 5%, ele reduz o preço da compra do veículo, tá? Determinando assim o seu lucro bruto. Então ele pega isso aqui e ele subtrai disso aqui, vou botar menos, ele subtrai o preço da compra do veículo. E o resultado disso aqui vai ser o que ele chamou de lucro bruto. Vou chamar de LB, tá? Tranquilo. Então, o que eu tenho aqui? Eu acabei de achar uma equação, né? Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Eu tenho que o lucro bruto é igual ao quê? É igual a 0,95 vezes o preço de venda menos o preço de compra, tá? Isso é o meu lucro bruto. Tranquilo, pessoal? E agora? Agora vamos lá, vamos tentar fazer o que ele pede, né? Letra A. Vamos diferenciar aqui para ficar mais fácil de entender. Letra A. Bom, aqui na letra A, o que ele pede? Na letra A, ele pede para você fazer o seguinte. Qual deverá ser o preço de venda de um carro comprado por 19 mil? Então aqui na letra A ele te deu o preço de compra.
19 mil, sendo que se pretende obter com essa venda um lucro bruto de 15% sobre o preço de compra. Então ele te disse que o lucro bruto vai ser 0,15, que é a mesma coisa que 15%, né? Vezes o preço de compra. Tudo bem? Tranquilo. Então eu vou pegar esses dados e vou inserir na minha equação. A minha equação é essa aqui, pessoal, que é a equação que a gente conseguiu deduzir dos dados do problema, né? Então eu vou trocar isso aqui em miúdos. Vamos lá, vamos inserir esses dados aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Lucro bruto eu vou trocar por 0,15 preço de compra é igual a 0,95 preço de venda menos preço de compra. Tranquilo. Vou passar esse preço de compra para o lado esquerdo, né? Ele vai vir somando, então vai ficar 0,15 preço de compra mais o preço de compra é igual a 0,95 preço de venda. Quanto que é 0,15 PC mais 1 PC? Ou seja, 15% de PC mais 100% de PC. 115% de PC, né? Então isso aqui vai dar 1,15 preço de compra. E isso é igual a 0,95 preço de venda. Tranquilo. Onde que eu vou chegar agora? Eu tenho o preço de compra, né? O preço de compra é 19 mil, então vai ficar 1,15 vezes 19 mil é igual a 0,95 preço de venda. Então agora é só a gente fazer conta, né? Vou dividir tudo por 0,95, vai ficar 1,15 vezes 19 mil dividido por 0,95. Isso vai dar o meu preço de venda. É só a gente fazer continha agora, né? Então aqui como é que vai ficar? Vai ficar 1,15 dividido por 0,95. Opa! Deixa eu fazer primeiro aqui a multiplicação, fazer a divisão por último, tá? Para diminuir o erro. 1,15 vezes 19 mil. E depois eu vou dividir por 0,95. Isso aqui me deu 23 mil reais. Então, 23 mil reais é o meu preço de venda. Então eu preciso vender esse carro por 23 mil reais para eu conseguir um lucro bruto de 15% do meu preço de compra. Tranquilo, pessoal? Essa foi a letra A, tá? Agora eu vou abaixar aqui um pouquinho para eu conseguir fazer a letra B. Então, olha lá a letra B. A letra B diz assim, ó. Vou botar aqui letra B. A letra B diz assim: qual foi o preço de compra de um carro vendido com um lucro bruto de 3 mil, que corresponde a 20% do preço de venda? Então olha lá o que ela me falou. Primeiro ela me disse que o lucro bruto foi 3 mil. E também me disse que esses 3 mil corresponde a 20% do preço de venda. Ou seja, disse que esses 3 mil... Vou escrever aqui, isso aqui vai dar uma equaçãozinha. 3 mil é igual ao quê? A 20%. 20% é o quê? 0,20, né? Vezes o preço de venda. Pessoal, daqui eu acho o preço de venda, ó. 3 mil dividido por 0,20 é igual ao preço de venda. Vamos fazer a continha. 3 mil dividido por 0,20. Isso vai me dar 15 mil. Então 15 mil é o meu preço de
venda. Achei meu preço de venda. O que ela perguntou na questão? Qual foi o preço de compra, né? Na letra B, qual foi o preço de... Deixa eu separar isso aqui para não confundir a gente. Qual foi o preço de compra? Pessoal, vou usar a minha equaçãozinha lá de cima, né? Essa equaçãozinha aqui, que eu consegui ela deduzindo dos dados do problema para eu achar o meu preço de compra. Então, como é que vai ficar? Vou fazer aqui, ó. Vai ficar lucro bruto. Quanto que é o lucro bruto? 3.000 é igual a 0,95 vezes o preço de venda. E quanto que é o preço de venda? Eu achei aqui embaixo, ó, o preço de venda aqui, ó, 15.000 menos o preço de compra, tá? Aqui eu vou achar o preço de compra muito fácil, tá? Então aqui vai ficar como? Vai ficar 3.000 é igual a... Vamos fazer essa conta. 0,95 vezes 15.000. 0,95 vezes 15.000. Isso dá 14.250 menos o preço de compra. Então eu vou chegar na equação que diz que o preço de compra é 14.250 menos 3.000, e isso vai me dar um preço de compra igual a R$ 11.250. Tranquilo? Achamos a letra B, o preço de compra que ele estava pedindo. Deixa eu ver quanto tempo, 36. Vamos fazer mais uma. 28. Um quadro cujo preço de custo era 800 foi vendido por 980. De quantos por cento foi o lucro sobre o preço do custo? Pessoal, bem tranquilinha essa questão. A gente pode fazer de duas maneiras, né? Ou a gente acha o valor, vou fazer assim, vamos achar o valor do lucro. Lucro é igual a preço de venda menos o preço de compra. Lucro é igual a preço de venda 980 menos o preço de compra 800. Lucro é igual a quanto? 180. Pessoal, isso aqui é o valor absoluto do lucro, tá? Em dinheiro, 180. Mas ele não quer em dinheiro, ele quer em porcentagem. Então, como é que eu faço para achar em porcentagem, pessoal? Tranquilo. Pego 180, e ele quer a porcentagem em cima de quem? Em cima do custo, né? Ó, preço de custo. Então, divide pelo custo. O custo foi 800. Isso vai dar quanto? Vamos fazer essa conta. 180 dividido por 800. 0,225. 0,225. Isso é em decimal. Como que eu passo isso para porcentagem? Joga a vírgula duas casas para frente. 22,5%. Pessoal, só de curiosidade, tinha outro jeito de fazer essa questão? Tinha, por fator de correção, né? Então, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer aqui que o meu preço de custo vezes o fator de correção vai ser igual ao preço de venda. Preço de custo, 800, vezes o fator de correção é igual ao preço de venda, 980. E aí eu ia chegar que o fator de correção era 980 dividido por 800. Vamos fazer essa continha. 980 dividido por 800, que dá exatamente 1,225. Então, olha lá, achamos o fator de correção. 1,225. Lembra que esse 1,225, na verdade, é o quê? Na verdade, é 1 mais 0,225. E esse pedaço aqui é que é o acréscimo, né? Esse pedaço aqui representa exatamente 22,5%. Então, podia fazer dessas duas formas diferentes aí, tá? Próxima. Um produto que custa 780 é vendido com prejuízo de 30% sobre o preço de venda. Qual é o preço de venda dessa mercadoria? Então, vamos lá. Prejuízo, ele falou em prejuízo. Vou chamar de P. Prejuízo é igual a quanto? 30%. 30% é 0,30. Vezes quem? Em cima de quem esse prejuízo? Sobre o preço de venda. Então, vezes PV. Então, prejuízo é 30% de PV. Beleza.
O que eu tenho? Eu tenho uma equação fundamental aqui que eu vou usar. Prejuízo é igual a preço de compra menos preço de venda. Tá. Então, aqui no lugar do prejuízo, eu vou substituir por 0,30 PV. É igual a preço de compra menos preço de venda. Vou passar o preço de venda para cá, então vai ficar 0,30 PV mais PV é igual a preço de custo. Quanto que é essa soma aqui? 0,3 PV mais 1 PV. Isso vai dar 1,30 PV é igual ao preço de custo. Pronto, por quê? Porque eu sei quanto que é o custo, então eu acho a venda. 1,30 PV é igual ao preço de custo, que é 780. Vou dividir por 1,30, vai ficar PV é igual a 780 dividido por 1,30. E isso vai me dar um preço de venda. Vamos fazer a continha aqui. 780 dividido por 1,30, que é 600. Então, achamos aqui o preço de venda tem que ser R$600. Mais uma. Um recipiente contém uma mistura de leite natural e leite de soja, num total de 200 litros. Então, vou escrever assim, olha. Tem leite natural mais leite de soja, tá tudo dentro de um recipiente que está totalizando 200 litros. Tranquilo? Tá tudo aqui dentro, ó, desse recipiente, ó. Tem 200 litros aí de leite natural mais leite de soja. E ele te diz que 25% é leite natural. Ah, aí ficou tranquilo, né? Então, olha lá. 25% vezes esses 200, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, vai dar 25 vezes 2, 50 litros é leite natural. Pessoal, se 50 litros é leite natural e tem 200 litros, o que significa? Que 150 litros é leite de soja, não é verdade? 150 litros de soja. Beleza, olha o que ele diz aqui. Ele fala o seguinte, ó. Qual é a quantidade de leite de soja que deve ser acrescentada a esta mistura para que ela venha a conter 20% de leite natural? Pessoal, então olha só, uma maneira de fazer essa questão de forma fácil é você pensar o seguinte. Se eu estou acrescentando leite de soja, estou acrescentando aqui uma quantidade X ao leite de soja, então o leite natural não vai mudar a quantidade em valor absoluto. Pode até mudar a porcentagem, porque o total está mudando. Mas em valor absoluto não vai mudar. Então, mesmo quando eu acrescentar, vai continuar tendo 50 litros de leite natural. E ele te disse que ele quer que essa quantidade de leite natural seja 20% do total. Então, eu consigo calcular o novo total, pessoal. Não é verdade? Porque eu tenho que a parte sobre o todo, lembra disso? A parte sobre o todo é igual ao percentual. Lembra que a gente falou disso nas primeiras aulas? Então, o que eu vou ter aqui? A parte é 50 litros de leite natural sobre o todo eu vou chamar de T, esse todo depois do acréscimo, né? Isso tem que dar 20%. 20% de leite natural. Posso cortar um zero daqui com um zero daqui, né? Então, aqui eu vou ficar com o quê? Vou multiplicar cruzado, vou ficar com 2t é igual a 500, onde t é igual a 250. Então, após o acréscimo, vão ter no total 250 litros de leite, né? Dentro do novo recipiente lá, né? Vai ter 250 litros de leite, não é verdade? Se antes tinha 200 e agora tem 250, o que significa? É só a gente pensar que foi acrescentado quantos litros?
50 litros e, obviamente, de leite de soja, né? Tranquilinha, né? Essa foi a última questão. Deixa eu ver se tinha mais uma. Ah, tem mais uma. E mais uma. Esse vídeo tá ficando meio grande, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada por aqui, tá bem? E aí eu faço, após isso, mais um vídeo resolvendo mais algumas questões, tá? Eu tinha deixado mais duas aqui, mas eu vou fazer depois em mais um vídeo, tá bom? Grande abraço para todos e aí uma boa quarentena para vocês, aproveitando esse tempo para estudar, tá bom? Fiquem com Deus. Pessoal, se puderem, se inscrevam lá no nosso canal, ativem o sininho e curtam os nossos vídeos que ajuda muito, tá? Abraço!